Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Toda quinta-feira eu estou aqui com vocês trazendo assuntos relevantes para desenvolver a nossa imagem, como nós nos apresentamos ao mundo profissionalmente e também elevar a nossa autoestima, porque quando a gente fala de imagem, nós trazemos muitos ganhos, não só externamente na nossa vida profissional, mas também internamente. Eu estou muito feliz, muito alegre de estar compartilhando com vocês hoje esta aula. Porque o que vamos conversar aqui hoje não tem o poder de transformar completamente a forma como você se vê e principalmente como o mundo te vê. Meu nome é Marinês Vanhol, eu sou gestora de imagem, trabalho com pessoas, gerindo pessoas com moda há mais de 30 anos. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que mexeu profundamente comigo, quando eu descobri. E vou falar também sobre a psicologia das primeiras impressões. E antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta, bem sincera. Você já sentiu que as pessoas te julgam antes mesmo de você abrir a boca? Que olham para você e já formam uma opinião e você nem teve chance de mostrar quem realmente você é? Do que você é capaz? Se você já sentiu isso, eu preciso te dizer uma coisa. Você não está sozinho. Você não está sozinha. E o que você vai descobrir nesses próximos 40 minutos vai te dar clareza, mas também vai te dar poder de transformação. Então vem comigo e eu já vou começar trazendo aqui uma história minha para compartilhar com vocês. Uma história pessoal que dói até hoje quando eu me lembro desse fato. Alguns anos atrás, eu fui convidada para uma reunião muito importante para fechar um negócio. Era uma oportunidade que poderia mudar completamente o rumo da empresa. Escutem, prestem atenção. Eu estava preparada para a apresentação, gente. Tinha estudado tudo, trazia números, planilhas, estava tudo na ponta da língua. E experiência de sobra. Eu sabia do que eu estava falando. Eu sabia do que eu estava trazendo naquela mesa. Cheguei antes, me preparei, me arrumei, cabelo bem penteado, eu estava bem vestida, mas eu estava vestida de uma forma comum. Não estrategicamente. Sabe de uma coisa? Só a roupa. Sabe aquela coisa de que o importante é o conteúdo? De pensar que a roupa não tem o poder? Por mais que eu estava no mundo da moda tanto tempo, é o meu negócio, eu ainda tinha dentro de mim esse conceito. Que era mais importante o conteúdo, a minha experiência, do que a roupa. Pois é, eu ainda acreditava nisto naquela época. Eu ainda pensava dessa forma. Entrei na sala de reunião e percebi no olhar das pessoas que estavam ali. Que até então eu não tinha entendido. Não era um olhar assim de desprezo, não era maldade. Não senti isso. Era uma coisa tipo assim, neutra, vazia. Aquele olhar que não te passa segurança. Não tem quando você entra em um local e você sente um clima ali, algo estranho. Sabe quando você olha alguém e pensa, ok, é mais uma pessoa que entrou aqui nessa sala? Não tem quando você tem essa sensação? Era isso que eu senti naquele momento. E aí, sentei, comecei a apresentar o projeto, falar.
falei com convicção. Eu estava com dados, eu sempre tive paixão pelo meu negócio, por aquilo que eu faço. Mas eu senti que estava falando, nadando contra a corrente. É como se eu estivesse falando algo ali que não era interessante, que não convencia. Sabe aquela sensação de que as pessoas estão te ouvindo por educação, mas já decidiram que você não é relevante? Não tem essa sensação? E claro, eu não fechei o negócio naquele dia. E o pior, gente, 2 semanas depois, eu soube que uma concorrente tinha fechado com essa empresa. Tinha menos experiência que eu, menos expertise, muito menos tempo no ramo do negócio, mas ela tinha algo que eu não tinha. Que eu não havia me despertado ainda. Ela tinha comunicado à autoridade antes de abrir a boca. Foi aí que a minha ficha caiu. E foi aí que eu comecei a trabalhar com mais obsessão e entender e buscar o conhecimento. Foi quando eu passei a entender a psicologia das primeiras impressões. Porque eu descobri algo que mexeu comigo. Não basta ser competente. Você precisa comunicar competência. Aqui mora o grande segredo. Você precisa comunicar competência. E hoje eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. E mais importante, como usar isso a seu favor. E às vezes, o que acontece conosco? A verdade incomoda. Então, vamos começar pela verdade científica. Eu vou trazer algo aqui, dados científicos. Mas é uma verdade que incomoda. Mas ela é real. Em 7 segundos, já existem estudos comprovando que menos de 3 segundos as pessoas já formam uma impressão sobre você. Isto é ciência, comprovado, estudo comprovado. E os novos estudos já trazem que menos de 3 segundos as pessoas já fazem essa leitura de você. E não tem nada a ver com maldade, com julgamento, com superficialidade. É neurociência. É como funciona o nosso cérebro. É sobrevivência. É como o nosso cérebro está programado há milênios de anos para nos proteger. Isso não acontece agora. Isso acontece desde que o ser humano existe. É como nossa mente funciona. E aí eu vou te explicar. Lá na época das cavernas, nossos ancestrais precisavam decidir rápido. Porque eles precisavam, é a lei da sobrevivência. Essa pessoa, ela é amiga ou inimiga? Posso confiar ou fugir? Não era assim? Essa decisão rápida salvava vidas. Os filmes antigos, eles trazem essas cenas, se a gente parar para pensar, muitas cenas que retratam essa situação. O nosso cérebro, ele julga e no meio da sobrevivência, eu ajo rápido, então eu já julgo. Essa pessoa que está chegando aqui, ela é uma ameaça para mim? Ou não? Eu confio ou não? E sabe o que aconteceu? Nosso cérebro nunca deixou de fazer isso. Mesmo que hoje você não esteja correndo atrás de leões, seu cérebro ainda avalia as pessoas em segundos. E o cérebro de quem te olha faz o mesmo com você. Vou trazer um exemplo aqui que é muito corriqueiro no nosso dia a dia, quando você se depara com uma pessoa que você não conhece.
Você nunca viu essa pessoa. Logo, você já tira impressões. Quantas vezes nós conhecemos uma pessoa pela primeira vez e a gente fala assim, antes de você falar, conversar, conhecer, saber de onde ela veio, quem ela é, seu cérebro fala assim, não foi muito com a cara dessa pessoa? Você sabe por que você faz isso? É exatamente por esse processo que eu acabei de te falar, que a neurociência explica desde os primórdios dos nossos tempos. E desde lá, o nosso cérebro, ele continua fazendo da mesma forma. E sabe o que é analisado em 7 segundos? Você sabe? Não é o seu currículo. Não são suas experiências. Sabe o que o nosso cérebro analisa nesses 7 segundos, ou até menos de 7 segundos? Nossa postura corporal, sua expressão facial, suas roupas, as cores, porque cor, forma, tudo isto comunica. Seu cabelo, o corte do seu cabelo, a forma como você arruma, prende o seu cabelo, a cor do seu cabelo e a energia que você transmite. Tudo isso é processado antes de você falar uma palavra. Uma palavra. O cérebro do outro já está fazendo toda essa análise, essas conexões. Se elas são positivas ou negativas em relação a você. E aqui vem a parte que mexe. Vem uma parte que mexe muito com a gente. Essas primeiras impressões são incrivelmente resistentes. Estudos mostram que leva entre 8 a 12 encontros subsequentes, ou seja, depois que você tem esse primeiro contato com essa pessoa, que você tira essas impressões, se elas forem negativas, podem levar de 8 a 12 encontros para você mudar a impressão negativa que essa pessoa teve de você. E aí eu te pergunto, você entende por que entende o que isso significa? Se você chegou numa reunião, numa entrevista, sua vida tem jogo, seu negócio tem jogo, sua profissão tem jogo, num evento de network e causou uma impressão que não reflete sua competência, você vai ter outra chance? Você vai ter chance de até 12 encontros para provar a sua competência? Você vai precisar trabalhar 8 vezes mais para mudar isso. Então aqui a gente traz e a gente quebra esse preconceito de que trabalhar a imagem, a sua postura, a forma como você se veste, a sua comunicação é inútil. A ciência nos prova e o nosso comportamento prova que nós fazemos esse julgamento. O que isto pode causar na nossa vida? Um custo muito alto. Essa má impressão pode ter um custo muito alto, principalmente na sua vida profissional. E eu vou trazer algo aqui que baixa até meu coração. O custo invisível das primeiras impressões que não comunicam o seu potencial pode trazer prejuízos e muitas vezes você não vai ter chance de reparar isso. E aí eu vou contar uma história, eu vou chamar ela aqui de Ana. Ela me procurou há uns 2 anos atrás, muito abatida. Era uma profissional brilhante, executiva, com muitas formações, MBA, enfim, 15 anos de profissão. E ela tinha acabado de perder uma promoção na empresa dela. Ela já tinha sido promovida e ela tinha uma chance de ser promovida novamente. E aí, quando ela chegou para falar comigo, muito arrasada, qual era a dor dela? Que uma pessoa
que tem bem menos, tinha, né? Bem menos experiência, capacidade do que ela. Uma colega que tinha entrado na empresa bem depois, 3 anos depois, com menos experiência, menos formação, tinha sido promovida. E aí, o feedback que ela recebeu era que essa amiga, essa colega de trabalho, passava mais confiança. Olha isso, gente. E pode ser que isso esteja acontecendo com você. E aí, gente, quando ela me contou isso, eu vi o semblante dela. Como isso trouxe marcas para ela e pode estar trazendo para você. Pode ser uma realidade que você esteja vivendo. Porque ela sabia que era competente. Talvez você saiba que você é competente. Ela sabia que ela tinha muito mais a oferecer, mas ela não estava comunicando isso. E sabe qual era o problema? Ela se vestia como se estivesse pedindo desculpa por estar ali. Eu vejo isto acontecer no meu dia a dia com as pessoas que me procuram. Esse é um relato muito frequente. Então, o que acontecia com ela pode estar acontecendo com você. Ela se vestia como se estivesse pedindo desculpa para estar ali. Roupas que não passam uma boa mensagem, competência, segurança, confiança. Um cabelo não arrumado. Porque muitas vezes a gente se arruma, tem uma roupa impecável, mas esquece que a maquiagem, o cabelo e o acessório ele faz parte da comunicação. Ou seja, não havia intenção. Ela estava preparada, confiante na experiência dela, mas ela não teve uma intenção de quando ela foi para aquela reunião, ela se preparar para passar confiança através também da imagem dela. E quando eu perguntei para ela por que ela se vestia assim, sabe o que ela me disse? Sabe o que ela me disse? E talvez essa é uma resposta que você também esteja dando. Por que você se veste assim? Porque eu não quero pensar. Eu não queria que eles pensassem que eu sou fútil. Eu queria que levasse o meu trabalho a sério. Olha a crença que estava aqui dentro dela. Que cuidar da imagem é futilidade. Aí eu fiz a pergunta que mudou para ela. Falei, então tá. E eles estão levando você a sério? E aí houve aquele silêncio. Veja bem, isso não é sobre ser injusto, gente. Esse é o pensamento que muitas vezes a gente tem. Ah, mas aí eles estão dando a importância ao que você, a sua imagem, ao que você veste, não aquilo que você é. Não é sobre isso. Não é sobre ser injusto. É sobre entender a realidade. É o que nós trouxemos aqui no início. A neurociência explica. É sobre aceitar que vivemos num mundo onde as primeiras impressões acontecem em segundos e que você tem o poder de influenciar essa impressão através da intenção. Nós estamos muito no automático. Nós vivemos muito no automático. Precisamos parar e analisar aonde nós queremos chegar e nos preparar intencionalmente. E a nossa imagem, ela faz parte desse processo. Pensa aqui comigo. Quantas oportunidades você pode ter perdido porque sua imagem não comunicou seu valor? Quantas vezes você entrou numa sala ou uma oportunidade e as pessoas subestimaram você antes de você provar sua competência? E aqui está a verdade que dói, mas que liberta. Cada dia que você adia se cuidar estrategicamente, cada dia que você adia cuidar da sua imagem estrategicamente,
É um dia de oportunidade que pode estar passando para você. Não é sobre beleza, é sobre respeito. Respeito com você, com o seu potencial, com a sua história, com a sua competência. Respeito pela sua jornada. Respeito por tudo que você construiu até hoje. Vamos trazer aqui algo sobre o mito da futilidade. É um mito muito presente na nossa cultura, embutido como verdade. Trazemos muitas vezes até como um valor. E aqui eu preciso parar para falar algo que às vezes me revolta profundamente, que é o mito da futilidade. Quantas vezes você já ouviu ou até pensou, né, que está embutido em nós muitas vezes, que cuidar da imagem é fútil, é para quem não tem o que fazer, é para quem tem dinheiro, é para gente metida. O que importa é o conteúdo, não a embalagem, muitas vezes. O que importa é o que você sabe, não a embalagem. Gente, isso é uma das maiores mentiras que nos venderam. E sabe quem mais sofre com essa mentira? Nós mulheres. Nós mulheres. Principalmente mulheres competentes, mulheres que estudam, que investem na sua carreira, que se esforçam, que construíram uma carreira brilhante profissionalmente. Ou não. Construíram uma carreira brilhante na sua vida pessoal. Porque nos ensinaram que cuidar da aparência é vaidade. É superficial. Perda, já escutei muito isso, é perda de tempo. E aí o que acontece? A gente negligencia a nossa imagem, a gente cai no automático, na crença de que basta saber o que você faz, ser competente naquilo que você faz, e depois fica confusa quando os resultados não vêm, quando as coisas não acontecem na proporção da sua competência. Eu preciso dizer uma verdade. E esta é uma missão que eu tenho. É trazer essa consciência para vocês. Cuidar estrategicamente da sua imagem não é futilidade. É profissionalismo, é comunicação, é estratégia de negócio. Porque eu vivencio isso todos os dias. Eu vivenciei isso na minha vida. Pensa comigo. Se você tem uma reunião importante, você prepara a sua apresentação, você tem um evento importante, você tem uma palestra, enfim. Você organiza tudo, ensaia, se prepara, seus argumentos, as planilhas, enfim. Por quê? Por que você quer causar uma boa impressão? Porque é importante para você causar uma boa impressão. Por isso você se prepara. Mas e a sua imagem? Nessa reunião, nessa apresentação, nesse evento? Por que sua apresentação visual não recebe o mesmo cuidado que a sua apresentação de conteúdo, que a sua apresentação estratégica? Já parou para pensar? Para se fazer essa pergunta? Sua imagem é a sua primeira apresentação. Gravem isto. Sua imagem é a sua primeira apresentação. E é o primeiro slide, o primeiro do PowerPoint da sua vida. Não esqueçam mais disso. Sua imagem é a primeira apresentação, é o primeiro PowerPoint, é o primeiro slide da sua vida e ele está sendo exibido 24 horas por dia. 7 dias por semana. Talvez você nunca parou para fazer essa reflexão. Talvez você está parado nas crenças. E a pergunta não é se as pessoas te julgam pela aparência. Não é se as pessoas vão te julgar pela aparência. Não é essa a pergunta. A pergunta é: que julgamento que você quer que elas façam de você? Qual é o julgamento que você quer que essas pessoas façam sobre você?
E quando entende isso, e quando você entender isso, quando eu entendo, quando nós entendemos, quando você entende que você tem poder sobre essa primeira impressão, tudo muda. Essa é uma chave que está na sua mão. Ninguém pode fazer por você. Porque isso, a partir do momento que você toma essa consciência, não é sobre vaidade. Passa a ser sobre autonomia. É o que você vai fazer com isso. É sobre você decidir conscientemente a mensagem que você quer transmitir. Muito bom a gente parar para entender como funciona. Porque como eu trouxe para vocês, nós vivemos no automático. Muita informação o tempo todo, nós temos que dar conta de tanta coisa. E nós ouvimos falar tanto de imagem, agora só falam nisso, mas nós não paramos muitas vezes para entender, para tomar consciência de como isso é importante para nossa carreira. Mas agora que você já sabe, já entendeu que as primeiras impressões acontecem em 7 segundos ou até menos que isso, eu quero te explicar como isso funciona no seu cérebro. Porque quando você entende como funciona a mecânica disso, quando você toma consciência, quando você busca esse conhecimento, toma posse, você ganha poder. Toda vez que adquirimos um conhecimento que nós não tínhamos, uma consciência que nós não tínhamos, a gente cresce, a gente evolui, a gente ganha poder. Não dizem que conhecimento é poder? Então, o nosso cérebro tem 2 formas de processar essa informação. Primeiro, muito rápido, no automático, inconsciente, sem esforço. E o segundo, a segunda forma é lenta, deliberada, né? Consciente e requer concentração. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. E adivinha qual o sistema que está trabalhando nos primeiros 7 segundos aí? Quando alguém te vê pela primeira vez. Que ele julga automaticamente, inconscientemente. Qual o sistema? O sistema 1. Aquele rápido. O automático. Isso significa que a pessoa decide conscientemente te julgar. Isso significa que ela decide conscientemente te julgar. Ela simplesmente julga. E ponto. Ela não tem tempo para pensar. É julgamento. É automático. É involuntário. Nesses 7 segundos não dá tempo dela trazer consciência. É inconsciente, entendeu? É assim que nós fazemos com as pessoas. É assim que as pessoas fazem conosco e nós também fazemos. E sabe o que esse sistema automático ele está buscando o tempo todo? Padrões. Padrões. Ele compra você com padrões que já conhece e tira conclusões instantâneas, que já estão ali. Os padrões que nós trazemos dentro da nossa experiência de vida, dentro daquilo que nós escutamos, dentro daquilo que nós temos como verdade. E aí eu vou trazer um exemplo prático aqui. Imagine que você vai numa consulta médica. Vamos trazer esse cenário. A médica entra no seu consultório. Imagina a cena. E ela está vestida, está usando um jaleco branco, impecável, cabelo preso, né? Aquele estetoscópio no pescoço, que é o ícone aí, né, dos médicos, sapatos fechados, enfim. Na outra cena, você já imagine ela entrando com uma camisetinha colorida, cabelo solto, do jeito que ela arrumou lá no dia a dia, com uma rasteirinha, muito comum, as pessoas não virão usar. E a gente vê muitos profissionais vestidos dessa forma. Nos 2 casos, ela tem o mesmo diploma, é a mesma médica, a mesma experiência, a mesma competência.
Mas seja sincero comigo. Seja sincero comigo. Em qual das duas você confiaria mais instantaneamente? Em qual das duas você confiaria mais instantaneamente? Provavelmente na primeira, né? Por quê? Porque ela se parece com o padrão que o seu cérebro tem de médica competente. Ela está comunicando profissionalismo através da imagem. Nós trazemos padrões, muitas vezes bons e muitas vezes ruins. E aqui está o ponto crucial. Essa médica, no cenário 2, ela pode ser competente também. É a mesma. Mas ela vai precisar provar. Ela vai precisar provar isso. Ela vai precisar trabalhar mais para ganhar confiança. Porque a primeira impressão não está trabalhando a favor dela. Entendido? Os dois cenários, a mesma médica, em cenários vestidas diferentemente, com a mesma competência. Em um, já existe um padrão na nossa mente, no outro, uma quebra de padrão. Ela tem que provar. Entende como funciona? Não é sobre ser injusto, não tem a ver com isso. Não tem a ver com injustiça. É sobre entender que comunicação, ela é visual, é uma mensagem. E como toda linguagem, como toda mensagem, ela tem códigos, tem significados. Claro até aqui? Agora, vamos ao que realmente interessa. O que exatamente as pessoas estão avaliando em você nesses primeiros segundos? Pare esses minutos agora e faça essa pergunta. O que exatamente as pessoas estão avaliando em você nesses primeiros segundos? Nesses anos todos, trabalhando com pessoas, com imagem, acumulei algumas experiências e eu vou trazer aqui 4 pilares fundamentais. Eu vou te explicar cada um deles com exemplos. Ok? As pessoas estão se perguntando inconscientemente: essa pessoa sabe o que está fazendo? E sabe como o seu cérebro responde essa pergunta em 7 segundos? Através das pistas visuais, que são organização pessoal, coerência, atenção aos detalhes. A organização pessoal: cabelo cuidado, unhas, roupas alinhadas, cores que você usa, qualidade das peças que você usa, dos tecidos. Coerência: sua imagem combina com o seu contexto profissional? Sua imagem está coerente com aquilo que você mostra ser? E atenção aos detalhes. Porque muitas vezes nós negligenciamos os acessórios, um detalhe na roupa, um botão mal colocado, costuras que não são perfeitas, sapatos, se são limpos ou não, desgastados ou não. Isto é atenção aos detalhes. E deixa eu te contar sobre uma cliente que é da minha gestão de imagem. O nome dela é Júlia. Ela trabalha com grandes empresas, fechando contratos grandes. Mas sabe qual era o problema dela? Ela tinha mania de usar roupas amassadas. Não gostava de passar roupa. Porque não tinha tempo, porque eu não gosto, eu nunca gostei. Você conhece alguém assim? Gente, ela estava lidando com contratos de milionários, mas não tinha tempo para passar uma camisa, passar a própria roupa. O que isso comunicava? Que ela não prestava atenção aos detalhes, desleixo, falta de cuidado. E numa mesa onde um número errado pode custar 1 milhão, né?
Isso é um problema. Porque se a pessoa não tem cuidado com os detalhes da roupa dela, logo o contratante vai pensar o quê? Eu não vou fechar negócio. Essa menina, né, é inconsciente, ele já tá ali. Se ela não tem cuidado com os mínimos detalhes, como ela vai ter cuidado com a minha empresa? E quando ela entendeu que a roupa amassada estava sabotando a percepção de competência dela, aí a ficha dela caiu. E aí nós investimos no guarda-roupa. Ela entendeu que precisava investir em um guarda-roupa, passou a cuidar dos detalhes, a passar, investir em tecidos melhores, que amassavam menos. E aí ela passou a deixar um tempo na agenda dela para cuidar disso, para que a semana dela corrida não pudesse causar esse tipo de constrangimento e de perda de dinheiro, de contratos. Simples, né? Mas é transformador. Transformou a vida dela. E o segundo pilar que nós vamos trazer aqui é da confiabilidade. Isto é um pilar importantíssimo. É o segundo pilar que o nosso cérebro ele avalia. Depois da aparência, a confiabilidade. E eu posso confiar nessa pessoa? É o segundo pilar. E a confiabilidade, ela é comunicada através do seu contato visual. Porque uma pessoa que não olha no seu olho, ela não te passa confiança. A postura corporal. Uma pessoa que não tem postura, ela também não passa confiança. E consistência. Um dia eu tô bem arrumado, tô bem vestido, um dia eu não tô, um dia eu comunico de uma forma, um dia eu tô super alinhada, falando corretamente, no outro dia eu tô comunicando mal, as palavras que eu uso não condizem com a minha aparência, eu não tenho consistência na minha comunicação, a minha imagem não é previsível, eu não tenho consistência. Então, no pilar da confiabilidade, esses 3 pontos, eles são analisados. E deixa eu te dar um exemplo aqui, que mexeu muito comigo. Conheci uma pessoa profissional, muito, muito competente. Já com a carreira, assim, de longa data. Mas ela tinha um hábito de estar sempre de cabeça baixa, olhando pro chão, insegura. Ela não conseguia olhar no olho das pessoas. E sabe o que isso comunica inconscientemente? Que ela tinha algo para esconder. É assim que a gente pensa, quando a pessoa não olha no seu olho, quando ela não tem uma postura. É isso que inconscientemente a gente comunica. E é isso que ela comunicava. Ela tinha algo para esconder, que ela não era confiável. Claro que isso não é verdade, gente. Claro que não era verdade no caso dela e pode ser que não seja no seu. Era só uma pessoa tímida. Talvez você seja tímido. Você seja tímida. E aí você não consegue. Mas a mensagem que chega na outra pessoa é que você não é confiável. E quando ela começava a caminhar com a cabeça erguida, quando a gente trouxe essa consciência de que o corpo comunica, ela passou a ter contato visual, olhar no olho, cumprimentar as pessoas. Mudou completamente a percepção que as pessoas tinham dela. E aí, ela me trouxe, agora sim as pessoas estão me reconhecendo o meu poder ali dentro da empresa. As pessoas não viam ela como uma autoridade. Ela passava desconfiança, então começaram a confiar nela. E aí, ela começou a crescer, ela começou a se desenvolver, passaram a trazer projetos maiores para ela cuidar. E, gente, nada na competência dela mudou. Era só a mensagem visual.
que ela passava. Trazendo outro ponto, a acessibilidade é o terceiro pilar. E o que é a acessibilidade? Quando o seu cérebro julga naqueles 7 segundos, esse ponto, a acessibilidade, qual é a pergunta que ele faz inconscientemente? Eu posso me aproximar dessa pessoa? Eu posso confiar, confiabilidade? Segundo, eu posso me aproximar, o terceiro pilar. E a acessibilidade é sobre ser colaborativo, generoso e não ameaçador. Ser aberta, receptiva, humana e não um robô. E sabe onde eu vejo que isso é mais fortemente, acontece mais fortemente? Muitas vezes pode estar na roupa que você veste, no corte, na estrutura e nas cores que você usa. As cores trazem mensagens. E aí, eu tive uma cliente que ela era diretora do setor de RH. E ela só usava preto. Só usava preto, eu só gosto de preto. Sempre. Por quê? Porque o preto é elegante, é profissional. Mas sabe o que estava acontecendo? As pessoas tinham medo, não se aproximavam dela, achavam que ela era muito séria, muito dura, muito rígida, áspera. As colaboradoras evitavam conversar com ela, tinha um certo distanciamento. E isso estava afetando a imagem dela no trabalho. Porque, gente, o preto, ele tem uma mensagem de poder, ok, de elegância, mas também de distanciamento. É uma cor fria. E quando ela começou a incluir dentro do dia a dia dela outras cores, cores mais suaves, e isso pode estar acontecendo com você, e aqui já vai uma dica bem importante. Se você está num ambiente onde você precisa comunicar, onde você precisa trazer leveza, onde você precisa aproximar as pessoas, você precisa cuidar das cores que você usa. E a mudança, no caso dela, foi impressionante. Eu também sou uma pessoa que eu uso muito preto, intencionalmente, mas quando eu preciso comunicar de outra forma, eu trago cores que vão trazer outros aspectos. E isso é inconscientemente. Então isso pode estar acontecendo com você, assim como aconteceu com a minha cliente. O outro pilar que nós vamos trazer é a autoridade. São 4, lembra? E a autoridade é o 4º pilar. E talvez o mais importante, principalmente para as mulheres, que é o nosso cérebro, nesse momento, ele julga desta forma: essa pessoa tem poder de decisão. Isso tudo acontecendo, gente, em 7 segundos. Olha só a capacidade do nosso cérebro. Ele julga se ele pode confiar em você, se você tem autoridade, se ela pode aproximar de você, se você é confiável. Isso em 7 segundos, através da sua imagem. Sobre isso que nós estamos trazendo aqui. E a autoridade visual é sobre estrutura das roupas, cores, acessórios assertivos, postura corporal. A estrutura, peças, ombros definidos, cores, cortes, tons que comandam, tons que transmitem uma imagem de autoridade, de comunicação, de confiança. Os acessórios. Tudo comunica: bolso, relógio, brinco, colar, a sua postura corporal, ocupar aquele espaço que você está ali. Você passa autoridade sobre sua postura, não ficar encolhido. Muitas vezes é assim que nós fazemos, cabisbaixo. E aí eu vou te contar a história de uma outra mentorada. Ela usava roupas muito joviais,
Tem pessoas que estão indo para o trabalho pensando que está indo para um churrasco. Então ela usava roupas muito infantis, coloridas, tecidos que não traziam essa autoridade. Resultado, ela não conseguia passar autoridade nas reuniões, ela não conseguia resultado, ela não conseguia fechar negócios. Todo mundo achava que ela era assistente, sendo que ela era a chefe daquele setor. As pessoas chegavam e perguntavam: queria falar com a sua chefe? Eu já passei por essa situação, isso é muito constrangedor. E qual era o resultado? Chegava em reuniões com clientes, as pessoas perguntavam que horas que a pessoa responsável ia estar ali. Gente, isso é constrangedor, porque ela era sócia, ela era a dona do negócio também, mas a imagem dela não comunicava isso. Quando mudamos a nossa comunicação visual, usamos a nossa comunicação para passar essa autoridade com a vestimenta correta, com a cor, com intenção, o resultado muda. E isso aconteceu com ela. E ela passou a ser tratada como tal, como a dona do negócio. E eu tenho visto isto no meu dia a dia, o resultado com as pessoas quando elas levam isso a sério, quando elas entendem, quando elas tomam consciência da intenção da sua comunicação visual. E agora eu vou trazer aqui algo que é um pouco delicado, mas importante, que é o viés inconsciente. Nós gostaríamos de acreditar que vivemos num mundo onde só a competência importa. Isso seria muito bom. Relaxante até. Que basta ser boa no que você faz. E automaticamente você será reconhecida, as coisas vão acontecer. Mas a verdade é muito mais complexa que isso. Vieses inconscientes são atalhos mentais, gente, que o nosso cérebro usa para tomar decisões rápidas. E eles afetam como as pessoas te veem, independentemente da sua competência real. E aí, deixa eu te dar um exemplo aqui, que aconteceu comigo. Fui num evento empresarial há uns anos e tinha duas palestrantes principais. As duas tinham experiências similares, competentíssimas, competência real, currículos parecidos. A primeira chegou num look impecável, bem vestida. Ela estava impecável, cabelo, maquiagem, tudo nela comunicava. A segunda, eu cheguei a fazer fotos, até cheguei a postar na rede e tal. Fiz uma votação, o que cada imagem passava. Isso foi muito nítido, assim. A outra chegou com um vestidinho floral, fluido, colorido, todo colorido, uma sandalinha baixinha, cabelo solto. Já criou um impacto, uma palestra após a outra. E adivinha qual foi a mais citada naquele evento? Qual foi a mais fotografada, compartilhada, que estava mais bem vestida? Isso significa que a segunda era menos competente que ela? Não. Muito competente, por sinal. Muito. Até mais. Só que a primeira comunicou isso de uma forma que ativou menos vieses inconscientes. Entendem? Ela se pareceu com o padrão mental que as pessoas têm de executiva do sucesso. Como que você tem? Qual é a imagem que você tem de uma executiva de sucesso? Uma de vestido floral ou uma impecavelmente vestida? E é aqui que está a verdade que incomoda.
Você pode lutar contra esse viés, ou pode entender e usar a seu favor. E eu volto a trazer aqui, não estou dizendo que é justo, eu estou dizendo que é real, é como o nosso cérebro funciona. É que você tem o poder de escolha. Pensa numa atriz quando ela vai fazer uma audição, um papel, né, representar lá uma médica. Ela não vai de pijama, né? Ela vai vestida como médica. Por quê? Porque ela quer facilitar a imaginação do telespectador. Ela quer que seja fácil vê-la naquele papel. E aí, você está fazendo isso todos os dias. Você está fazendo uma audição, uma apresentação. E para o papel de profissional competente, de líder, de autoridade, e sua imagem é seu figurino. Você está facilitando esse processo ou dificultando as pessoas de te verem no seu papel? Uma pergunta estratégica. Você está facilitando ou dificultando as pessoas no seu papel, naquele papel que você representa no seu dia a dia? A executiva, a médica, a pessoa talentosa, a pessoa competente que você é. Então agora que você entendeu aí a ciência, nós trouxemos aqui como funciona o nosso cérebro, como funciona todo esse processo do julgamento, que através da aparência eu mostro se eu sou confiável, se eu sou, se a pessoa pode aproximar de mim, se eu tenho autoridade ou não. Chegou a hora da parte mais importante, o que fazer com tudo isso? O que eu quero comunicar? Toda primeira impressão é uma mensagem, não esqueçamos disso. E a questão é, você está escolhendo conscientemente essa mensagem ou está deixando no automático? Antes de qualquer evento, de qualquer aparição no dia a dia do seu trabalho, antes de você chegar na empresa, é importante perguntar a si: eu quero comunicar autoridade? Eu quero comunicar competência? Eu quero ser acessível? Qual é o sentimento que eu quero que as pessoas tenham quando me verem? Qual é a ação que eu quero que tome após me conhecerem? O que eu quero que elas digam sobre mim? Que eu sou competente? Que eu realmente eu transmito aquilo que eu falo? Eu sou aquilo que eu falo? Eu vou te dar um exemplo. Se você vai numa entrevista de emprego, provavelmente o que você quer comunicar? Competência, confiabilidade, capacidade, credibilidade. Se você vai num evento de network, pode ser que você quer passar já outros sentimentos. Que você possa querer comunicar outras coisas. Por exemplo, profissionalismo. Que você é aberto às pessoas que estão ali. Que você quer se conectar com as pessoas que estão ali. Que você quer ficar na memória daquelas pessoas através daquilo que você vai ali representar. São mensagens diferentes que exigem escolhas visuais diferentes. Se eu vou numa entrevista de emprego, se eu vou numa palestra, como que eu vou me comunicar? Se eu vou num evento corporativo, se o evento é social. Cada lugar eu preciso comunicar visualmente de forma diferente. Não existe uma fórmula única. Eu visto da mesma forma, a minha imagem é a mesma em todo lugar. Existe estratégia. Aí sim. E veja bem, a sua imagem não existe no vácuo. Ela existe no contexto. E contexto significa que vai te ver, que as pessoas vão te enxergar, que as pessoas vão tirar conclusões de você e que você precisa impressionar. E aí, as perguntas essenciais são: quem são as pessoas que estarão lá? Quem são as pessoas que vão estar presentes? Qual o nível hierárquico delas? Qual a cultura daquele ambiente?
Quais são os códigos visuais que eles respeitam? Gente, isso aqui é de muita importância. O que mais as pessoas me procuram é para ajudá-las neste contexto. Eu sou um profissional e como eu vou me vestir para um evento, para esse evento, para aquele contexto? Por quê? Você pode não ter a chance de causar outra impressão. E como que eu vou me apresentar? Agora sim, chegamos num ponto onde você vai fazer a sua reflexão. E aqui eu vou te dar ferramentas. Agora eu vou te dar algumas ferramentas que você pode usar a partir de hoje. Anotem aí. Papel e caneta ou lá no bloquinho do celular. O checklist das primeiras impressões. Nós vamos à prática. Primeiro, cabelo. Está limpo e bem cuidado? O estilo combina com a mensagem que eu quero passar. O que um rabo de cavalo transmite, o que cabelo partido do meio transmite, o que cabelo do lado transmite, o que cabelo solto transmite, o cabelo enrolado transmite. Está finalizado ou parece que acabei de acordar? Está limpo? Bem cuidado? Segundo, o rosto. A maquiagem está adequada para o contexto? Porque existe maquiagem para dia, existe maquiagem para noite, existe maquiagem para uma festa, existe maquiagem para um casamento. Minha expressão está aberta e confiante? Ou cabisbaixa? Estou fazendo contato visual com as pessoas? E isto é muito importante, eu vejo muito hoje no comportamento, principalmente nos ambientes sociais, as pessoas evitam contato. Elas evitam cumprimentar as outras. Lembre-se que você pode estar colocando em xeque a sua vida profissional. As roupas. As peças estão limpas? Passadas, sem fio puxados, rasgadas, velhas? O caimento está adequado? Ajustado ao meu corpo? Ou é uma roupa parece que é maior que eu ou menor que eu? As cores comunicam a mensagem que eu escolhi passar? A estrutura das peças transmite autoridade? Ou acessibilidade? Acessórios. Eles complementam ou até, gente, coloca em risco todo o look. Às vezes você pode criar valor através dos acessórios ou você pode acabar com o seu visual através do acessório errado. Exageros, peças que não combinam, cores que não comunicam. Às vezes não estão em bom status. São apropriados para o contexto? Um acessório para a praia é diferente de um acessório para um casamento, para uma reunião de negócio, para uma apresentação social, para um jantar. E o último, e importantíssimo tanto quanto os outros, postura. Não adianta estar impecável e não ter postura. Ombros caídos, sentar relaxado na cadeira, sem modos, ocupar o espaço que não é meu. Esse checklist, ele leva 2 minutos para você fazer e ele pode mudar a impressão que você está causando. Agora, eu vou propor um exercício para vocês e talvez até um pouquinho desconfortável, mas pode trazer uma transformação aí e te ajudar nesse processo. Pega o seu celular agora. Não precisa você sair. Vá até o espelho. Você pode fazer isso depois. Se você agora não tem um espelho, não está diante dele. E se não estiver em casa,
no próprio banheiro, no espelho do banheiro, você consegue fazer. Configure o timer do celular em 7 segundos. 7 segundos. Fique em pé na frente dele, frente do espelho, na postura que você normalmente assume quando está em contexto profissional ou em contextos profissionais. Tire uma foto com o timer. Quando o timer disparar, congele. Não arrume nada, fique do jeito que você está. Deixe a foto capturar exatamente como você está. Agora olhe para essa foto como se fosse a primeira vez que você está vendo essa pessoa. É um exercício simples, prático, mas eficaz. Imagine que você está contratando alguém para a posição mais importante da sua empresa. E essa pessoa acabou de entrar na sua sala. Essa pessoa que você está vendo aí no celular. Qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Seja sincero agora. Qual é? Competência? Cansada? Descuidada? Profissional? Seja honesta. Seja honesto. Nível de autoridade. Numa escala de 1 a 10. Passou autoridade essa foto? Quanto de autoridade essa imagem que você acabou de tirar está comunicando? Nível de confiabilidade. Numa escala de 1 a 10. Esta pessoa, qual o nível de confiabilidade que ela está passando? Coerência. A imagem que você vê corresponde ao nível de competência que você realmente tem? O que está ajudando? Que elementos visuais estão atrapalhando? Você fazendo uma análise da sua foto que você acabou de tirar em 7 segundos. Essa imagem, ela está a favor da sua imagem profissional ou não? O que está atrapalhando? Quais são os elementos que estão sabotando a percepção de competência e autoridade? Agora, você ajusta essa imagem e faça uma segunda foto. Conserta a postura, o rosto, o cabelo, relaxa os ombros, enfim, troque de roupa, sorria levemente, muda a sua postura, muda o contexto para melhor e tire uma segunda foto. E compare as duas. E aí você vai ver a diferença das duas. E você vai ver que pode ser assustador, mais do que você estava esperando. É porque muitas vezes nós não paramos para nos avaliar. Lembremos, nós estamos no automático. E aqui está o ponto. Você não mudou sua competência. Você é a mesma pessoa da foto 1, da foto 2. Você não ficou mais inteligente, mais experiente em 7 segundos. Mas a mensagem que você está passando mudou. E o mais importante, pegue um papel, abra um bloco de nota aí no celular e complete essas frases que eu vou trazer para vocês agora. A primeira impressão que eu quero passar, a primeira impressão que eu quero causar é de um profissional que é. Para isso acontecer, é preciso mudar. O primeiro passo que eu vou dar hoje é... Gente, eu não posso fazer esse trabalho para você, mas eu posso te dar a ferramenta. E essa ferramenta está aqui, agora, à sua disposição. E antes de fecharmos, eu preciso dizer uma coisa bem importante aqui. A transformação, ela não acontece da noite para o dia. E não precisa ser radical. Você não precisa trocar o seu guarda-roupa de um dia para o outro, você não precisa. Eu trabalho 3 níveis de transformação. E você pode começar por onde fizer mais sentido para você. É você trabalhar com o que você já tem.
Não precisa comprar algo novo. Comece cuidando melhor do seu armário. Primeiro limpa, tira tudo aquilo que não comunica o que você quer. Passa suas roupas, cuida, tira a roupa velha, amassada. Faz combinações estratégicas, escolhe as cores estrategicamente, ajusta sua postura, sua linguagem, comece a se avaliar, cuidar daquilo que você fala, de como você fala, como você... Trazer consciência, trazer intenção no seu dia a dia. Dar atenção aos detalhes das suas roupas, dos seus acessórios, da sua postura. Enfim, pensar antes de se vestir. Qual mensagem eu quero passar hoje? E isso, gente, custa R$0. Fazer isso não custa dinheiro, mas pode gerar 30% da melhoria da sua primeira impressão. Depois é fazer investimentos pontuais e estratégicos. Uma peça estruturada de qualidade, um blazer, uma calça, alfaiataria. É ajustar a costura. É um acessório de autoridade. É melhorar o cabelo, o corte, enfim. É fazer uma consultoria, uma gestão de imagem. Fazer uma consultoria de cor, para entender qual a cor vai ser estrategicamente melhor para a mensagem que você quer passar. E aqui você já exige um investimento moderado, mas que já vai gerar 60% no seu resultado, na melhoria da sua comunicação. Terceiro nível é a reconstrução completa e estratégica da sua comunicação visual. E aqui a gente traz uma análise mais profunda do seu estilo pessoal, construção do seu guarda-roupa estratégico, desenvolver uma assinatura única, alinhar a sua essência, a sua imagem. Uma estratégia personalizada para você, no seu contexto. Esse nível já existe um investimento mais significativo, mas que vai gerar uma transformação duradoura e completa. E é aqui que está a verdade. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas você precisa começar. É preciso tomar uma atitude, partir de um ponto, porque cada dia que passa sem intenção na sua imagem é um dia de oportunidade que você está perdendo, é dinheiro que você está perdendo, é sua carreira que está ficando para trás, está escorrendo pelos seus dedos. E aí, pessoal, olha só tanto que nós conversamos aqui hoje. Olha o que a gente trouxe aqui de consciência. Você descobriu que os 7 segundos as pessoas formam a impressão de você e que não é por maldade, mas é neurociência. Você entendeu os 4 pilares que são avaliados nesses 7 segundos, que são a competência, lembram? Confiabilidade, acessibilidade e autoridade. Você aprendeu uma técnica chamada AVE, o destinatário e a moldura, como você fazer. E você recebeu um exercício prático que pode fazer hoje mesmo para começar a transformar a sua primeira impressão. Mas mais importante é que tudo isso você entendeu o seguinte, que só você tem o poder para mudar isso. E que você não precisa ser refém das primeiras impressões que comunicam o seu verdadeiro potencial. Você pode escolher conscientemente a mensagem que você quer passar. Lembre-se sempre, ser intencional. E isso é só você que pode mudar. E agora eu quero fazer um convite para vocês. Se você chegou até aqui no final, se você assistiu essa aula completa, eu sei que você está pronto. Eu sei que você está pronto para mais. Você não é daquelas pessoas que só consomem conteúdo? Fica rolando feed o tempo todo? Ou você é daquelas que agem? E para você que já está pronto, que sente no seu coração, que está na hora de realmente transformar a sua vida profissional da forma estratégica, eu
desenvolvi uma sessão de avaliação de potencial. E essa sessão é individual comigo, onde a gente vai analisar a sua imagem atual e identificar exatamente o que está sabotando as suas oportunidades, definir a mensagem visual que você quer comunicar, criar um plano de ação personalizado para você e entender que nível de transformação faz sentido para o seu momento. O link está lá na minha bio, é só você clicar e marcar um diagnóstico comigo. Agradeço e vou deixar uma mensagem aqui para vocês que estiveram comigo hoje nessa aula e chegaram até aqui. Você é única, você é único. E minha missão é te ajudar. É comunicar a sua essência de uma forma estratégica. Então conte comigo. Se você tomou consciência que chegou a hora de você, através da sua imagem, impulsionar a sua carreira, clique no link da bio e marque uma sessão de diagnóstico comigo. E nós nos vemos na próxima aula. E lembra que ser além da imagem, mas vista de forma que o mundo veja quem você realmente é. Um beijo enorme no coração e até a próxima aula.